Não. Deixa eu te falar, Lu, a gente falar sobre assédio eleitoral, um tema que está aí, né, pipocando na imprensa, nas redes sociais. Só aqui em Minas, mais de 200 ocorrências. Acho importante a gente começar explicando para os ouvintes o que é o assédio eleitoral. Carol, antes de a gente começar a explicar o que é o assédio eleitoral, é preciso deixar claro, Paulo, João, aqui toda a nossa audiência, que as opiniões que são aqui retratadas, elas não se referem a candidato A nem B. Sim. Quando a gente faz uma análise aqui, principalmente o meu papel aqui é fazer uma análise jurídica de fatos ou de decisões. E aqui, no caso, sobre um crime que está tipificado no nosso Código Eleitoral. Então, porque o que eu estou vendo é que as pessoas falam, porque nós estamos falando de assédio eleitoral, a gente está se referindo a uma prática que tem sido levada a efeito pelo candidato A ou B. Não tem nada relacionado a uma candidatura específica, e sim a uma análise do que representa aquela conduta que configura o ilícito e as consequências desse ilícito. Agora, entrando na pergunta, o assédio eleitoral, na verdade, ele tem uma previsão no Código Eleitoral, artigo 301, que é quando alguém, aí não tem que ser necessariamente o empregador, o empregado, quando a pessoa, por meio de violência ou grave ameaça, constrange outra pessoa a votar ou deixar de votar em alguém. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que não se trata de um crime próprio. O que é o crime próprio? É aquele que depende de determinadas qualidades ou condições do sujeito ativo. Por exemplo, peculato. Quem pode praticar peculato é o servidor público. O assédio eleitoral pode ser praticado por qualquer pessoa. A recorrência que nós estamos vendo, com esse número excessivo de denúncias, se refere ao assédio que está sendo praticado dentro de empresas. Mas ele pode ser praticado, por exemplo, por um prefeito, que constrange o seu servidor a votar no candidato A ou B. Então, é um crime que não necessita, para ser caracterizado, de uma qualidade especial, de uma condição especial de fato ou de direito do sujeito ativo. Deixar bem claro isso, porque senão as pessoas acham que, então só o empregador que pode praticar. Não, se eu chegar aqui e ameaçar o Paulo, por exemplo, de que ele vai perder o emprego dele aqui na rádio, se não voltar no candidato B ou candidato A, isso configura assédio eleitoral. Se o Rodrigo amanhã xingar o Paulo e falar, Paulo, você tem que votar no fulano, isso é assédio eleitoral. Está perdendo o tempo dele. Mas para muita gente faz efeito, esse que é o problema, né? Nem todo mundo tem esse senso crítico de falar, não vou me submeter a isso, ou o voto é secreto, ninguém vai saber. Principalmente quando a gente fala da população mais carente, né? Às vezes ali esse constrangimento, ele tem esse efeito, e isso é o perigo, né, Lu? Exatamente. Inclusive, vários casos chegaram à justiça de pessoas vulneráveis que foram ameaçadas, inclusive, com cortes de benefícios sociais. Olha, ou você vota em fulano, ou então você não vai ter mais, por exemplo, um Bolsa Família, um Auxílio Brasil, se você não fizer aquela opção política. Então, essa grave ameaça, para ser configurada num eventual processo ou numa investigação, vai levar em consideração também a vítima do delito. Por exemplo, o Paulo respondeu aqui, ele vai perder, o Rodrigo vai perder o tempo dele. Por quê? Aquela coação que é feita em relação ao Paulo pode não surtir o efeito, mas vamos mudar o paradigma e colocar uma coação feita... Vou deixar bem claro que o Rodrigo não fez coação alguma, é uma brincadeira. Não é porque em tempos de ouvidos oportunistas, verdade, daqui a pouquinho estão dizendo que não há coação alguma, aliás, é um ambiente de liberdade muito propício para a gente continuar trabalhando. Feita essa ressalva, Pronto. Vou reforçar que isso foi só um exemplo que nós estamos... Hoje em dia tem que... Tem que ter cuidado, até com situações totalmente hipotéticas. Então, vamos pegar a dona Maria... foi coagida a votar sob pena dela não ganhar mais o pratinho de comida dela. A marmitinha que ela ganha toda semana. Isso é assédio eleitoral.
E tem um outro ponto que, às vezes, né, a pessoa também é coagida ganhando benefícios. Ah, se você votar, você também vai ganhar um benefício X. Isso também faz parte. Isso é outro crime, João. Esse é o 299 do Código Eleitoral, que é a corrupção eleitoral. Compra de votos. Compra de votos. Corrupção ou captação ilícita de sufrágio ou compra de voto. Aí você está dando um benefício. Ainda que a pessoa não vote, ainda que não se consume, você pratica o crime da compra de votos. Porque ele sempre foi um crime praticado, sempre, ou seja, de forma frequente nas eleições, assim como o assédio. Só que o assédio veio à tona agora, está tendo esse holofote todo em cima do assédio eleitoral, por conta das inúmeras denúncias que passaram a ter nessa perspectiva. E temos que salientar, se você está sendo alvo de assédio eleitoral, não só pelo seu empregador, por qualquer pessoa que esteja te coagindo, sob pena de alguma perda, sob pena de alguma represália, pode fazer a sua denúncia. Denuncia, o processo, a denúncia vai ser mantida em caráter sigiloso e, como eu disse nas minhas redes sociais, Paulo, o voto, ele é sigiloso. Eu ia dizer isso agora. A pessoa pode chegar lá e exercer livremente o direito de escolha dela quando estiver ali no momento da votação. Esse é o recado que ia dar para assediados e assediadores, corruptos e corruptores, que o voto é secreto. Você pode ouvir o que o cara que vai falar para você, mas você vota em quem você quiser. Eu falei isso na abertura do programa. E aí, só para deixar um pensamento, a mosquinha do pensamento circulando para o resto das nossas vidas, porque eu acho que a partir do dia 1º de novembro terá que haver uma discussão de legislação, de reforma política partidária e legislação eleitoral nesse país, urgentemente, mas só para deixar a mosquinha circulando, fosse o voto facultativo, esse tipo de ação seria muito menor. Ou seja, o assédio, a compra de votos, são filhos diretos do voto obrigatório. Ô Paulo, deixar da mosquinha que não dá tempo da gente entrar nesse outro debate aí, que é uma outra história, nosso tempo é curto, mas essa questão do voto, né, ele secreto, claro, a gente vai sempre reforçar isso aqui, e eu acho que a gente tem que reforçar também a questão da denúncia, porque muitos assediadores aí, né, vamos supor, a gente está falando aqui de vários casos que surgiram onde os empregadores estão assediando os empregados, não necessariamente é só essa a situação, mas é uma das que a gente está acompanhando aí. Não, é maior do que isso, tem prefeito assediando funcionário público, tem gerente de banco oficial concedendo empréstimo, mas vinculando a voto. Tudo isso a gente está sabendo agora, então é só para a gente prestar atenção. Sindicatos também, desculpa, viu? Porque teve até uma decisão na semana passada em Passos, só para a gente deixar aí todas as searas. De todos os sindicatos, líderes sindicais ameaçando sindicalizados. Tá aí, vamos generalizar aqui, até para a gente não personificar, qualquer comportamento que vai resultar você se sentir ameaçado, coagido a votar ou deixar de votar em alguém, denuncie. Nós temos que denunciar para que essas práticas sejam coibidas. É crime. A legislação eleitoral prevê pena de reclusão para esse tipo de comportamento, mas só pode haver punição a partir de uma denúncia. E essa denúncia pode ser secreta, Lu? Você faz a denúncia e ela mantém-se em sigilo exatamente para se evitar futuras retaliações. E olha que interessante, o Ministério Público do Trabalho fez nessa última semana esse balanço do número de ocorrências. Minas Gerais é disparado o estado com o maior número de denúncias desse tipo de assédio. Só em 7 Lagoas são mais de 100 denúncias. Em 7 Lagoas, dados do Ministério Público do Trabalho, a gente que transmite lá direto na TV aberta para 7 Lagoas, para a gente só trazer esses dados. O segundo, Minas Gerais tem 251 denúncias, né, até a última sexta-feira, o segundo não tinha 200, não tinha 100. São ilícitos seríssimos, assim como a compra de voto, porque eles maculam a liberdade de escolha do eleitor. Que você escolhe em quem você quer votar a partir do seu convencimento, a partir da sua análise dos candidatos, das propostas que eles apresentem, não porque você está sendo ameaçado de perder o seu emprego, de perder algum benefício, ou pelo contrário, porque você ganhou algum benefício
em troca do seu voto. Não negocie o seu voto, não barganhe o seu voto. Exerça livremente o seu direito de optar por quem vai nos representar. A gente teve também alguns casos aí acompanhando de pessoas que, não, você vai, sei lá, votar e aí você filma o voto, né? Sempre lembrando também que essa questão de filmar, fotografar o voto, ela não pode acontecer. Sim. Até por isso a gente teve aquele reforço da proibição que já existia de não pode ficar ali com o celular dentro da urna, você tem que deixar ali ao lado ou com o mesário, enfim. Mas muita gente falando isso. A gente comentou na semana passada, eu falei, você acha que se você que foi assediado levar um celular para dentro da cabine e for flagrado, você acha que seu patrão vai lá te defender? Não, foi eu que mandei filmar aqui. Não nessa vai hora mesmo, aí, meu filho, não aparece essa hora ninguém. é você com a justiça eleitoral respondendo por um crime que você estará violando o sigilo do voto. Básico. Resumo da ópera. Se alguém te assediar, qualquer que seja o assediador, o candidato A, B, qualquer um deles, se alguém se assediar, ouça. Que ouvir não paga imposto. Só que na hora que você for para a urna, você faz aquilo que você quiser. Ninguém vai te ver. Só um detalhe, né, Paulo? Não é nem o candidato em si personificado que vai coagir. A operação. O resultado seria votar em A ou B. Candidato A ou candidato B. Qualquer que seja. O assediador tem que ser punido. Essa que fica Se não tiver a possibilidade de punição, tiver algum receio, o certo seria a punição. Ou denúncia para punição. Mas se tiver algum receio, ouça. Aliás, a sabedoria divina te deu 2 ouvidos para você ouvir mais do que quer falar. Então, ouça e pratique aquilo que você quiser. Aí, gente, doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, especialista em direito eleitoral, falando pra gente sobre assédio eleitoral. Foi o tema de hoje. A gente nessa reta final aí da eleição. O Lu tá com a gente toda segunda-feira. Semana que vem tem mais. Lu, obrigada. Até segunda-feira pós o domingão, né? Exatamente. O domingão das eleições. Obrigada e até lá. Tchau, gente. Obrigada.